Olá, tudo bem com vocês? Nosso objetivo deste vídeo é trabalharmos com a parte de alinhamento e mesclagem dentro do Excel, né? Então, a primeira coisa que eu quero propor a vocês é trabalhar a mesclagem de células. E o que seria a mesclagem de células? Seria a união de uma célula com outra, formando um efeito, de junção aí de células. Um exemplo é o seguinte: vamos imaginar que eu queira colocar um título, só que esse título eu quero centralizar entre a célula A1 e a célula D1. O problema para fazer esse alinhamento é que ele possui essas divisões aqui, ó. Então, se eu quisesse deixar no meio nesta área aqui, ó, eu não conseguiria. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu coloco aqui o nome da empresa X. Ok, dou um Enter. Aí eu gostaria de deixar no meio aqui, como eu tinha indicado antes. Então, seleciono aqui. E aí, se eu clicar aqui, ó, esse botãozinho aqui é o centralizar, né? Que ele vai centralizar, dentro aí da célula. Então, se eu clicar, você vai perceber que ele só centraliza aqui dentro do A1. E ele não centraliza entre o A1 e o D1, justamente porque existem essas divisões. É aí que a mesclagem entra, justamente para eliminar essas divisões, para que ele possa ocupar esse espaço aqui no meio. Então, vou selecionar aqui novamente. Então, como eu quero mesclar entre o A1 e o D1, então eu selecionei. E aí tem este botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Então, se eu clicar nele, olha o que vai acontecer. Ele foi lá, tirou os espaços, e centralizou aquele elemento ao qual eu digitei. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Então, por exemplo, ó, movimento de caixa. Só que eu queria que ele estivesse mesclado. Então, vou aumentar aqui em cima um pouquinho. A gente já viu em aulas anteriores como é que a gente faz isso. Ó, você vê que ele não, eu quero deixar ele aqui no meio, ó, tá vendo? Então eu marco as duas células e aí se eu centralizar somente ele não faz. Então se eu clicar em mesclar e centralizar, aí ele deixa no meio dentro destas duas células aqui, certo? Isso fazendo, a centralização, a mesclagem das colunas. Posso também fazer das linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou digitar aqui a palavra dia e dar um Enter. E aí eu queria deixar no meio aqui, ó, de cima para baixo. Então perceba, que eu não consigo fazer isso. Por quê? Por causa dessa divisão aqui, ó. Então eu preciso mesclar essas duas para deixar aqui no meio. Então eu selecionei as duas células, venho aqui no mesclar e centralizar. Você vai perceber que ele mesclou as duas células. Ah, Samuel, mas você me enganou, você falou que ia ficar aqui no meio. Porém, o alinhamento ele tem que ser de cima para baixo. Então, esses três botões aqui de cima, ó, ele trabalham com alinhamento de cima para baixo. Então, aqui é para cima, aqui é para o meio e aqui é para baixo. Desses três botões aqui de baixo, o alinhamento da esquerda para a direita. Então, aqui é a esquerda, aqui no centro e aqui a direita. Ou seja, se eu quiser deixar no meio, dentro dessa mesclagem, eu simplesmente clico aqui para centralizar de cima para baixo e aqui para centralizar totalmente ali no meio. Então, desta forma, eu fiz ali, já aproveitei e também já mostrei o alinhamento para vocês, Claro, não necessariamente você vai fazer esse alinhamento, de cima para baixo, esquerda e direita, com as células mescladas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou vir aqui, aumentar aqui a altura da linha, você vai perceber que os dois elementos ficam para baixo, Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois aqui, e agora eu vou fazer um alinhamento aqui vertical, Então aqui para cima, aqui para o meio, aqui para baixo. Vou clicar nesse do meio, que aí ele já fica no meio bem bonitinho ali dentro da visualização das células, Então, recapitulando, se eu quiser mesclar, então sempre selecione as células que você vai mesclar. Então vamos supor que eu quero mesclar até aqui, e aí eu clico aqui no mesclar e centralizar. Pronto, aí eu fui lá e posso digitar o texto sem problema nenhum, que ele vai lá e faz a mesclagem ali das células e o alinhamento do texto. É isso. Então essa seria a forma aí de trabalharmos com essa mesclagem, com esses alinhamentos. Muito obrigado e até a próxima.